Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Ele compartilhou muitos mistérios conosco, incluindo o que aconteceu antes da criação do mundo, conforme relatado no livro de João. Nesse capítulo, a oração mais significativa já feita é apresentada, realizada por Jesus a seu Pai. É um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia, pois podemos sentir o coração de Jesus enquanto ele ora. A Bíblia contém diversas grandes orações, como a de Salomão, Abraão e Moisés, porém esta oração de Jesus em João 17 é a maior já registrada. Nela, Jesus fala sobre a glória e majestade que compartilhava com Deus Pai, antes mesmo do mundo existir, conforme descrito nos versículos 1 a 5 de João 17. Jesus, ao pronunciar essas palavras, olhou para o céu e disse em sua oração: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, assim como tu lhe deste poder e autoridade sobre toda a humanidade, agora glorifica-o para que ele possa conceder a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus supremo e soberano, e conheçam também Jesus como o Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória e majestade que eu tinha contigo antes mesmo do mundo existir. Antes da criação da terra, Deus existia e tinha majestade com seu Filho. O livro de Gênesis nos traz vários começos, incluindo a criação do homem e outras criaturas. Mas é claro que Deus não tem um começo, ele sempre existiu. A Bíblia nos diz que Deus estava presente no início da criação do universo. A existência de algo ou alguém eterno era necessária antes do nosso universo. E a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. Ao longo das Escrituras, vários versículos nos mostram que Deus é eterno em seu ser, ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. No primeiro capítulo de Gênesis, vemos uma interessante troca do singular El pelo plural Elohim, que pode significar 3 ou mais deuses. Isso é relevante, pois a primeira frase da Bíblia utiliza um substantivo no plural com um verbo no singular, o que pode ser gramaticalmente incomum, mas teologicamente correto, sugerindo a natureza trinitária de Deus, ou seja, que Deus é 3 em 1. A oração genuína muitas vezes revela o ser mais íntimo de uma pessoa, e João 17 é uma oportunidade única para entender a natureza e o coração de Jesus. Antes que chegasse a hora da glorificação de Jesus, ele não agiu de forma egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era, na verdade, uma preocupação pela glória do Pai. O Filho só poderia glorificar o Pai se o Pai respondesse primeiro à sua oração. Jesus não esperou até a obra na cruz para glorificar a Deus Pai. Sua vida inteira na terra foi uma glorificação contínua a Deus. Desde sua circuncisão e dedicação no templo até seus anos de obediência em Nazaré, Jesus glorificou o Pai. Ele demonstrou essa glória através de sua fé, obediência e trabalho durante seu ministério. Cada sermão pregado, cada milagre realizado ao curar cegos ou doentes, cada ensinamento a AOS discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada resposta a perguntas e cada ato de amor, todos esses momentos glorificaram a Deus Pai. Quando Jesus disse, "Eu terminei o trabalho", ele demonstrou confiança divina e viu a obra na cruz como já concluída. Jesus pediu ao Pai que o glorificasse, mas também pediu que essa glória fosse a mesma que o próprio Pai tinha. A oração de Jesus não indicava independência, mas sim uma total e contínua dependência de Deus Pai. Essa oração é muito diferente de muitas outras que muitas vezes buscam elogios e atenção pessoal. A oração de Jesus tinha um propósito maior, que era a glória de Deus Pai. Jesus orou para que o Pai o glorificasse junto com ele, o que nos mostra a diferença entre dependência e independência. Jesus estava ciente de sua pré-existência e da glória que compartilhava com o Pai antes mesmo da criação do mundo. A Bíblia, em Isaías 42, verso 8, declara que Deus não compartilha sua glória com ninguém, mas Jesus e o Pai compartilham a glória deles, o que indica que ambos são senhores. Um comentarista da Bíblia observou que Jesus tinha um pedido principal, que o Pai o recebesse de volta à glória que ele havia deixado para cumprir sua missão. Essa petição revela claramente a preexistência e igualdade de Jesus com o Pai, confirmando sua declaração de que eles são um, como também está em João 10, verso 30. O Evangelho de João enfatiza a glória de Jesus em várias passagens.
John teve o cuidado de registrar as muitas maneiras pelas quais Jesus se referiu à sua própria glória em suas orações. Os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase, "Agora o Filho do Homem é glorificado", refere-se à razão pela qual Jesus veio ao mundo. Eles promovem a glória um do outro, o que destaca a grandeza de Deus, e isso é exatamente o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação deve ser para a glória de Deus. Jesus não orou apenas por si mesmo, mas também orou por nós. Em João 17, verso 24, Jesus expressa seu desejo de que aqueles que o Pai lhe deu possam estar com ele e ver a glória que o Pai lhe deu, pois ele nos amou antes da fundação do mundo. Tudo o que alcançamos em nossa vida espiritual é graças ao Salvador que se entregou por nós e intercede por nós para que possamos ser unidos a Ele, seguindo o belo exemplo que Ele nos deu em nossas próprias vidas de oração. No livro do Apocalipse, João testemunha a glória de Jesus novamente. Ele vê um Jesus poderoso, muito além de qualquer homem comum. Em Apocalipse 1, verso 12 e 13, João descreve a visão que teve do Filho do Homem, o honrado Jesus Cristo, vestido com um manto que chegava aos pés e uma faixa dourada ao redor do peito. Essa visão mostra Jesus como o Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o que está no começo e no fim de tudo. A poderosa voz que João ouviu é a voz do Senhor que ressoa como o som de uma trombeta, representando sua autoridade e majestade. Jesus se identificou com os nomes o primeiro e o último e Alfa e Ômega em Apocalipse 1, verso 18. Esses títulos são reservados ao Senhor, o Deus de Israel. Essa é uma das passagens do Novo Testamento em que Jesus claramente afirma ser Deus. Quando João ouviu a voz alta de Jesus, ele pode ter sido surpreendido, pois o som da voz não correspondia exatamente ao que ele se lembrava da voz de Jesus. João a descreveu como uma voz semelhante ao som de uma trombeta em Apocalipse 1, verso 10. No entanto, ele reconheceu que era Jesus por causa da descrição da própria voz como o Alfa e o Ômega. Após passar tanto tempo com Jesus durante todo o seu ministério na terra, João finalmente teve a oportunidade de conhecê-lo cara a cara após todos esses anos. As descrições do manto e do cinto que João viu em Jesus podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia, sugerindo que Jesus é o sumo sacerdote para o seu povo. A imagem de Jesus como rei e sacerdote combina imagens familiares ao povo judeu do período macabeu. Essa combinação de papéis ressalta a posição e autoridade de Jesus como o Messias esperado e Salvador do povo. A descrição de Jesus em Apocalipse 1, verso 14 e 15 é grandiosa e majestosa, semelhante a narrativas de anjos nos livros de Daniel e Ezequiel. João descreve a cabeça e o cabelo de Jesus como brancos como lã e brilhantes como a neve. Seus olhos são descritos como chamas de fogo, penetrantes e que tudo veem. Seus pés são como bronze polido, brancos e quentes, e sua voz é poderosa como o som de muitas águas. Essas características angélicas presentes na visão de João sobre Jesus não o diminuem ao nível dos anjos, mas sim enfatizam a imensa grandeza de Jesus. Ele é retratado como mais glorioso do que qualquer anjo, pois ele é o próprio Filho de Deus. A descrição dos olhos de Jesus como chamas de fogo pode ter um significado simbólico. Na literatura grega, olhos como fogo representam paixão e intensidade. Além disso, em contextos bíblicos, olhos flamejantes podem retratar a natureza sobrenatural e divina de seres celestiais, como anjos. Essa visão de Jesus em Apocalipse mostra sua natureza celestial e exaltada, enfatizando sua divindade e poder como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é digno de toda a glória e adoração. Exatamente. Em Ezequiel 1, verso 27, encontramos a descrição de metal brilhante que representa a glória de Deus. Essa imagem é uma representação da majestade divina, mostrando como Deus é exaltado e glorioso. Embora João descreva a glória de Jesus como sendo igual à de um anjo, fica claro que a glória de Jesus é muito mais do que a de um simples anjo. Ele é retratado com um rosto brilhante como o sol, o que é um símbolo de divindade em algumas tradições gregas. Textos judaicos também usam essa imagem para descrever anjos e até mesmo Deus. A descrição de Jesus, segurando 7 estrelas em sua mão direita e com uma afiada espada de julgamento de 2 gumes saindo de sua boca, é uma representação simbólica de sua autoridade e poder divino.
Seu rosto, refletindo a majestade e a glória Shekinah, que é a presença divina, é comparado ao sol brilhando em toda a sua força ao meio-dia. Quando João viu essa incrível visão, ele foi dominado pela admiração e caiu aos pés de Jesus como morto. Mesmo sendo um apóstolo que viveu com Jesus na terra, João não estava preparado para a magnitude e a majestade divina que viu em Jesus nesse momento. Essa visão mostrou a João o poder divino e a majestade que Jesus renunciou enquanto estava na terra em sua forma humana. Ela revela a verdadeira natureza e glória celestial de Jesus como o Filho de Deus e Senhor de tudo. Completamente correto. O verso Filipenses 2, verso 7 descreve como Jesus se esvaziou, não renunciando nem diminuindo sua divindade, mas temporariamente desistindo da plena manifestação de sua igualdade divina e da glória que lhe era legítima. Ao assumir a forma de servo e se tornar completamente humano, Jesus veio à Terra como um ser humano, mas sem pecado, sendo ao mesmo tempo totalmente Deus e totalmente homem. Essa dualidade é conhecida como a natureza hipostática de Jesus, ou seja, ele é uma única pessoa com duas naturezas, divina e humana, sem misturar ou confundir as duas. A visão que João teve em Apocalipse revelou a grandeza e a glória celestial de Jesus, o Filho de Deus, que mesmo em sua forma humana, protegeu sua divindade e autoridade. Esse milagre é um testemunho do poder e da majestade de Jesus, que andou nesta terra como Deus encarnado, revelando seu amor e misericórdia aos seres humanos. Apocalipse. Um verso 18 revela que Jesus é o sempre vivo, que estava morto e está vivo para sempre. Ele possui as chaves do controle absoluto e vitória sobre a morte e o reino dos mortos, Hades. A vitória que Jesus conquistou sobre o pecado e a morte é eterna, e ele não ressuscitou apenas para morrer novamente. Ele é o único que tem autoridade sobre a morte e o Hades, não o diabo, como alguns podem acreditar erroneamente. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, pois pertence a ele, e ele é o sujeito principal do livro. Precisamos dessa revelação de Jesus para compreender sua natureza divina e viva. Infelizmente, muitos veem Jesus como apenas um personagem histórico distante, mas ele é uma realidade viva, presente e brilhante em nossas vidas. As palavras de Spurgeon destacam que Cristo é mais do que um personagem histórico. Ele é uma realidade viva em nossas vidas, presente e atuante. Através do livro do Apocalipse, recebemos a revelação de quem Jesus é e como ele é eterno, cheio de poder e autoridade sobre todas as coisas. Você está correto. O livro do Apocalipse é uma revelação que Deus deu para mostrar aos seus servos, e ele deseja que essa informação seja compartilhada e não mantida em segredo. É uma revelação clara e não um texto apócrifo, que é oculto ou escondido. O livro do Apocalipse é de fato um livro de profecia preditiva que faz previsões sobre eventos futuros, pelo menos em relação ao período em que foi escrito. Embora nem todas as profecias possam ser consideradas preditivas, é evidente que este livro contém muitas profecias sobre o futuro. Alguns podem argumentar que não devemos nos preocupar com a profecia ou que é um exercício frívolo examinar eventos futuros antes de acontecerem. No entanto, se Deus considerou importante falar sobre esses eventos futuros, devemos levar isso a sério e estar dispostos a ouvir e entender o que ele revelou. O livro do Apocalipse nos oferece insights e orientações sobre o que está por vir, e devemos estar atentos a essas revelações, pois elas podem ter implicações significativas para nossa fé e vida. É um chamado para buscar a sabedoria e compreensão das profecias e confiar em Deus, que é soberano sobre o tempo e o futuro.